Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Estamos no 18º dia do nosso retiro quaresmal. Hoje, dia de São José. Quem está acompanhando com o livro, lembrando que agora a gente vai lá para o final do livro, estamos na página 254. Você não precisa ficar com o livro aberto, mas só para você se localizar. Livro Amando a Jesus Cristo. Eu gostaria, e a gente preparou a pregação de hoje, para de fato meditarmos na palavra de Deus, meditarmos no que Deus tem para nós hoje, meditarmos um pouco sobre São José, este grande santo que tem muito a nos ensinar. E pegando o texto de São João Paulo II, João Paulo II diz: feliz daquela que acreditou que teriam cumprimento as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. A bem-aventurada Virgem Maria avançou no caminho da fé e conservou fielmente a união do seu Filho até a cruz, indo adiante de todos aqueles que pela via da fé seguem Cristo. Ora, ao iniciar-se esta peregrinação, a fé de Maria encontra-se com a fé de José. Então preste atenção, João Paulo II está dizendo que a fé de Maria encontra-se com a fé de José. Se Isabel disse da mãe do Redentor, feliz daquela que acreditou, esta bem-aventurança também, em certo sentido, deve ser referida também a José. Porque, de modo análogo, ele respondeu afirmativamente à palavra de Deus quando esta lhe foi transmitida naquele momento decisivo. Então, se Isabel diz para Maria, feliz é você que acreditou, Maria, a mesma coisa nós podemos dizer de José. Feliz é você, José, que acreditou. Ele acreditou. E para ele não foi fácil acreditar, hein? Para ele também não foi fácil acreditar. A bem da verdade, José não respondeu ao anúncio do anjo como Maria, mas fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua esposa. E isto que ele fez é puríssima obediência da fé. Então, como Maria recebe o anúncio de um anjo, você vai ficar grávida pela ação do Espírito Santo, você aceita a Virgem Maria? E ela diz sim. Feliz aquela que acreditou. José também disse sim. E disse sim a um anjo também. Assim como um anjo aparece para Maria, um anjo também aparece para José, só que agora em sonho. E o anjo lhe anuncia: não tenhas medo de receber Maria. Ouvimos no Evangelho: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela está grávida pela ação do Espírito Santo. E José acreditou. Diga comigo: feliz é José, que acreditou nas promessas de Deus. Pode-se dizer que aquilo que José fez o uniu de maneira absolutamente especial à fé de Maria. Então a fé de José uniu à fé de Maria. Ele aceitou como verdade proveniente de Deus o que ela já tinha aceitado na anunciação. Então primeiro acreditou Maria, depois acreditou José. Deste mistério divino, juntamente com Maria, José é o primeiro depositário. José foi o primeiro a participar na mesma fé da Mãe de Deus, que procedendo deste modo, ele dá apoio à sua esposa na fé, na anunciação divina. Ele é igualmente quem primeiro foi posto por Deus no caminho daquela peregrinação da fé, na qual Maria, sobretudo na altura do Calvário e do Pentecostes, irá adiante de maneira perfeita.
A caminhada própria de José, a sua peregrinação da fé, terminaria antes, ou seja, antes que Maria esteja ao pé da cruz e no Gólgota, e antes que ela, tendo Cristo voltado para o seio do Pai, se encontrasse no cenáculo do Pentecostes, no dia da manifestação ao mundo da igreja, nascida pelo poder do Espírito da verdade. E contudo, a caminhada da fé de José seguiu a mesma direção, permanecendo totalmente determinada pelo mesmo mistério de que ele, juntamente com Maria, se tinha tornado o primeiro depositário. O que o Papa João Paulo II está nos dizendo? Que José segue Maria. José segue a fé de Maria. E aqui eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. José, ele tinha algo de muito especial, porque a Virgem Maria, ela nasce santa, sim ou não? Dogma da Imaculada Conceição, a Virgem Maria nasce sem pecado. A Virgem Maria é a única que não teve pecado original. Você tem noção do que é isso? Eu acho que você não tem, porque eu também não tenho. Eu já nasci com o pecado, você também nasceu. A gente vai lá saber o que é nascer sem pecado original? Eu não sei o que é isso, porque minha mãe concebeu-me no pecado, como disse o Salmo 50. A sua mãe concebeu você no pecado. Eu não sei o que é nascer sem pecado. Você também não sabe. Aliás, ninguém sabe, só uma pessoa sabe: a Virgem Maria. Deus a preservou. Só que detalhe, José não. José tinha pecado original? Tinha. José nasceu no pecado original. José nasceu pecador. E com isso eu estou querendo dizer que o quê? Que ele não nasceu pronto. Ele não nasceu pronto. Vamos dizer que Nossa Senhora nasce pronta, Nossa Senhora nasce preparada, Nossa Senhora nasce santa, Nossa Senhora nasce na santidade. Ela precisou preservar isso, e ela preservou até o final, com a graça de Deus. Agora, José não nasce pronto, José não nasce santo. Ei, a Bíblia está dizendo o quê? Começou o Evangelho dizendo hoje o quê? José era justo, mas não nasceu justo. Deu para entender? Ele era, mas ele não nasceu justo. E o que significa? Que José foi se tornando justo. Filhos e filhas, José é uma grande esperança para mim e para você. Nós também não nascemos justos, mas como José, nós somos convidados a seguir a fé de Maria e também nos tornarmos justos, para que Deus olhe para nós e diga para nós: você é um homem justo, você é uma mulher justa. Você não nasceu justo, mas nós podemos nos tornar justos. E para isso, Jesus fez a parte dele. Paulo usa um termo na Bíblia chamado justificação. Graças à morte de Jesus, nós fomos justificados. O que significa justificado? Significa que graças à cruz de Jesus, aquilo que era injusto se tornou justo. Ou seja, nós éramos injustos, Ele nos justificou. Ele pegou a nossa injustiça e nos tornou justos. Então, graças a Ele, nós fomos justificados. Graças a Ele, nós podemos nos tornar justos. Graças a Ele nós podemos nos tornar santos. E esta quaresma Deus quer que você vá se justificando, amém? Nessa quaresma Deus está preparando o seu coração para que você se torne um homem mais justo, para que você se torne uma mulher mais justa. Num dos rosários nós meditávamos o dom da justiça, lembram? Porque nós precisamos ser homens e mulheres justos diante de Deus. Diga comigo: eu quero ser justo. Eu quero ser um homem, uma mulher justa.
Só que, preste atenção, se você quiser se tornar um homem justo, uma mulher justa, se você quiser se tornar uma mulher de fé, um homem de fé, e aí eu pergunto para você, você quer ser uma mulher de fé, um homem de fé, sim ou não? Sim. Então você tem que entender uma coisa, você vai ter que passar pelas provas de fé. Você só vai ter fé se você passar pela prova de fé. Se você não passar pela prova, você não prova que você tem fé. Porque como é que eu sei que você tem fé? Se você passar pela prova. Se você não passar pela prova, eu não sei se você tem fé. Em outras palavras, é fácil dizer que você tem fé quando tudo está bom, quando tudo está dando certo, quando nada te atormenta, quando nada te atrapalha. Mas isso é fé para quê? Para que você precisa acreditar se não tem nada que te incomode? Para que você precisa de fé se não tem obstáculo a ultrapassar? Se você quer ter uma vida de fé, então você vai precisar se preparar para a prova. E aí, se nós olharmos, eu gostaria que a gente voltasse os nossos olhos para José agora. E eu gostaria que nós contemplássemos neste homem as provas que ele passou. A primeira prova talvez seja essa. A grande prova que nós conhecemos de José é que ele descobre que a sua mulher está grávida. E veja, José era um homem casto. Eles estavam se preparando para o casamento. José era um homem casto, não tinha tido relação com Maria. Maria também, ela mesma diz para o anjo, eu não conheço homem. Esse não conheço homem significa eu nunca fiz relação. Eu sou uma mulher que não tive relação. José também não. Então se essa mulher está grávida, meu que não é. Sim ou não? Nunca fiz. Nunca fiz. Meu que não é. Claro, você pode falar, mas ele tinha que ter acreditado nela. Mas peraí, é meio difícil. Ele é um homem, ele é um ser humano. Nunca que um ser humano teve... Veja, nunca tinha acontecido isso na história da humanidade. Porque se já tivesse acontecido, José ainda, como homem justo, ele podia ter pensado, será que ela teve um filho com a ação do Espírito Santo, igual aconteceu com tal fulano de tal lá no passado? Mas não, nunca tinha acontecido, era um fato novo, era algo inédito. Nunca nenhum de nós teria uma ideia dessa, que o Espírito Santo poderia fecundar uma mulher. José era justo. Existia uma lei na época, a lei do apedrejamento. Uma mulher que fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada em praça pública, como aconteceu com aquela mulher adúltera, que ela ia ser apedrejada em praça pública. Nossa Senhora estava correndo este risco, e José sabia da lei. Só que como ele era um homem justo, o que ele faz? Mas preste atenção, eu queria que você entrasse no coração deste homem. Porque ele tinha um sonho do casamento, ele tinha preparado a casa para Maria. Naquela época era o homem que preparava tudo, fazia tudo, preparou a casa, preparou tudo, o casamento está marcado, todo mundo já sabe que a gente vai casar, aquela coisa toda. De repente, a mulher que eu escolhi está grávida. Como ficaria o teu coração numa situação dessa? Pensa, você marcou seu casamento, a festa está marcada, os convidados estão chegando, está gente viajando da Bahia para ver seu casamento. E de repente você descobre que seu marido ou sua mulher ficou grávida e não é seu. Quebraria o pau, olha lá. É porque não tem fé, ali não tem fé. Ó. Você viu? Ela foi sincera. Verdade, eu quebraria o pau. Não aguentaria essa situação. José podia ter quebrado o pau ou não? Podia. Podia ter chamado Maria e falar, você não me respeitou. A Bíblia não diz isso.
Ele podia ter procurado os sacerdotes da época e falar: ó, vem aqui, eu não falei para ninguém, mas a minha mulher caiu e ela, faça o que vocês quiserem com ela. Podia ou não podia? Podia. A prova que Deus... Gente, agora me pergunta, veja que é prova, diga assim: o Senhor gosta de provar a gente, diga. Deus dá, Ele gosta, viu? Ele prova você. Segundo quem está acompanhando as pregações do retiro tem visto isso, que Deus prova aqueles que Ele ama. A pergunta que eu faço para você: o anjo depois não vai explicar tudo? Sim ou não? Por que não explicou antes? Por que não explicou antes? Por que não explica antes? Deus está provando José. Seria mais fácil, seria mais lógico. Ora, no nosso pensamento humano é mais lógico. Fala antes, você já não enviou um anjo? Envia esse anjo antes. Avisa em sonho, antes de acontecer a gravidez, antes de acontecer tudo. Você avisa, na manhã, sua esposa vai receber a luz, vai ser do Espírito. Você fica quieto, não fala para ela. Mas eu já estou te avisando para você não se assustar. E aí José já ia estar lá, esperando, e quando Maria falasse para ele, eu já sabia. Fique em paz. Não, Deus deixa acontecer. Deus deixa dar um nó na cabeça dele. Deus faz ele viver uma tempestade. Deus faz ele viver uma noite escura. Vamos pensar nos outros agravantes. José podia ter pensado: o que a minha família vai pensar de mim? Outra, diz a Bíblia que ele ia abandoná-la. Significa então que a casa que ele preparou ele não ia morar? Deixou para ela? Não tem problema, vou procurar outro lugar para morar. Olha a submissão deste homem, que com certeza chorou aquela noite, que com certeza ficou com o coração aflito aquela noite, porque aquilo que ele estava construindo estava indo por água abaixo, mas na verdade Deus estava provando, e Deus viu algo que era justiça. Deus pôde ver um coração justo. Por quê? Ele podia ter se revoltado, ele podia ter chutado o pau, ele podia ter denunciado, mas ele escolhe ficar em silêncio. Meu Deus do céu, o nosso maior problema quando a gente passa pelas provas é que a gente não sabe fazer silêncio. A gente quer quebrar o pau. E nesse quebrar o pau, a gente quebra o pau com todo mundo e quebra até a nossa fé. A gente não sabe fazer silêncio. Por que o silêncio é importante? Isso aqui que eu estou falando é muito forte. Por que o silêncio é importante? Porque é só no silêncio que você vai conseguir entender o porquê que Deus está fazendo tudo isso. Enquanto você ficar falando, enquanto você ficar chorando, enquanto você ficar falando com a vizinha, enquanto você ficar falando com Deus e com o mundo, enquanto você ficar esperneando, você não consegue ouvir por que Deus te deu essa tribulação. Dá para entender? Qual é o nosso problema? Nessa hora, sabe como é que a gente estava agindo? Além de quebrar o pau, a gente estaria querendo achar culpados. Se fosse a gente no lugar de José: quem foi o último homem que visitou a minha casa? Você já queria achar culpado. Deve ser, eu sabia que tinha uma graça de Maria com ele. Eu vi aquela conversinha, aquele cafezinho da tarde, eu sabia que não ia dar certo. A gente queria achar, a gente nos nossos problemas, nas nossas provações, a gente quer achar sempre um culpado. E nos colocamos como vítima. Eu sou a vítima. E quem foi o culpado dessa história? E quando você vai por essa linha, você está indo pela linha errada. A pergunta é: por que Deus permitiu isso na minha vida? Deus, o que queres me ensinar? Deus, o que queres me mostrar?
Deus, por que queres me purificar? Estou passando por uma enfermidade, estou passando por tribulações no meu casamento, estou passando por tribulações na minha vida financeira. Por que, Deus, permites isto? O que queres me ensinar? O silêncio de José é avassalador. Agora, o seu silêncio abre espaço para ele ouvir Deus, porque Deus só fala no silêncio, minha gente. Enquanto você estiver falando, Deus não pode falar. É igual eu, se você falar agora comigo, eu não posso pregar, você tem que ficar quieto para que eu pregue. Se vocês todos começarem a falar aqui, eu já não posso pregar. Deus só fala se você ficar quieto. O silêncio abre o espaço para Deus falar, e José fez silêncio. Esse abandono de José gerou um silêncio absoluto no seu coração. Ele estava então sensível para ouvir a voz de Deus, e Deus fala com José. E aí sim, em sonho, ele começa a ouvir anjos. Deus envia seus mensageiros. Deus envia seus mensageiros. E ele começa a ouvir anjos. Agora preste atenção, ele podia também não ter acreditado nesses anjos. Aliás, era um sonho. Você acredita em todo sonho que você tem? Graças a Deus. José era mais um sonho. Nem todo sonho é realidade, nem todo sonho é verdadeiro. Se a gente for acreditar em todo sonho, nós estamos perdidos. José acredita num sonho. Por quê? Porque estava com o coração sensível à voz de Deus. Ei, preste atenção, o silêncio o preparou para ouvir a voz de Deus. Agora, se Deus falar, ele vai escutar, porque estava com o coração sensível. Por que que muitas vezes você não escuta Deus? Porque você está com o coração agitado, você não está com o coração sensível, porque Deus sempre vai enviar um anjo para falar com você. O anjo pode ser alguém, o anjo pode ser uma pessoa, o anjo pode ser um sacerdote, o anjo pode ser até um mendigo na rua. Deus vai enviar um anjo para falar com você. Só que você precisa estar sensível. Eu, Frei Gilson, eu tento sempre escutar Deus em todos os acontecimentos. Posso ser sincero com vocês? Posso? Eu nunca fui, nunca esperem isso de mim. Até o momento não. Eu nunca fui daquele de ver Deus, ouvir a voz de Deus. Se alguém achou isso, nunca ouvi Deus. Nunca tive uma revelação do alto, nunca me lembro. Não me lembro de Deus falando comigo. Às vezes eu vejo pessoas aí que falam, Deus falou comigo, eu vi Deus, ótimo, eu acho legal. Mas eu nunca vi. Eu não tive nunca revelações altíssimas com Deus, eu nunca tive visualizações. Vocês podem ver, quem me conhece sabe, eu nunca fico falando, Deus está me mostrando, eu vi uma visualização. Não, eu nunca vi. E se eu não vi, eu não vou ficar inventando para vocês. Agora Deus fala comigo. Só que sempre Ele fala nos acontecimentos. Então tem que ficar atento aos acontecimentos, ao que está acontecendo, ao que tal pessoa falou comigo, ao acontecimento que aconteceu, o porquê que isso está acontecendo, o porquê que aconteceu esta situação comigo, o porquê que Deus permitiu que isso acontecesse, porquê que eu estou vivendo essa realidade, porquê que eu estou passando por isso. Aí eu vou entendendo a voz de Deus aí. Gente, e eu consigo escutar Deus, mas sem Ele precisar aparecer, como José. A gente tem que aprender a escutar Deus. E eu diria mais, esse negócio de ver Deus na revelação, ver Deus na visualização, ver Deus no auge, ver Deus na glória, Deus vai dar? Vai, mas não é o corriqueiro, não é o normal, não é para ser todo dia isso. Dá para entender?
Deus não quer te dar todo dia revelações. Você acorda de manhã e Deus vai soar a trombeta e vai te dar uma revelação. Não. Deus quer Ele quer falar com você no ordinário da vida. Ele quer falar com você no dia a dia, nas circunstâncias diárias. Eu tenho que saber escutar Deus no meu dia a dia. Porque Deus fala no dia a dia. Amém? José diz sim à vontade de Deus. O anjo diz para ele: não tenhas medo. Interessante, porque o mesmo não tenhas medo de Maria se repete para José. Eu sempre gosto de falar para vocês sobre o medo. O medo é o que mais te atrapalha a fazer a vontade de Deus. Porque quando você tem medo, você não vai para frente, você vai para trás. Quando você tem medo, você paralisa. A primeira coisa que o anjo diz para Maria: não tenhas medo. Porque se você tiver medo, você não vai conseguir entrar no plano de Deus. E para José a mesma coisa: não tenhas medo, porque se você tiver medo, você não vai dar conta. Eu quero dizer para todos que estão aqui: não tenhas medo, porque senão você não vai chegar aonde Deus quer de você. Olha para quem está do seu lado e diga: não tenhas medo. Deus tem planos altos para você. Amém. José está sendo provado, sim ou não? Sim. Qual foi a próxima prova de José? Vai fazendo aí o caminho. Agora o menino Jesus vai nascer. Ele aceitou Jesus. Ele aceitou Maria. Agora o menino Jesus vai nascer. Só que existia uma lei da época que tinha que assinar lá o decreto, aquelas coisas essas leis aí que até hoje existe. Até hoje você tem que ir não sei para onde, se você não for pagar multa, essas besteiras aí. Até hoje tem essas besteiradas. Ele teve que sair de casa com uma mulher grávida de 9 meses, numa época onde não tinha nem avião nem carro. Então você imagina sair com uma mulher de 9 meses, sem avião, sem carro, sem ônibus, sem transporte, a muita distância. E não tinha médico para saber quando é que vem, quando é que não vem. Hoje você até sabe o dia, talvez, tal dia seu menino chega, aquela semana chega. Não tinha esse negócio. Então vamos. E no meio do caminho, o que acontece? A mulher começa: vai vir agora. Estourou a bolsa. O que esse homem começa a fazer? Preste atenção. Ele, como homem de Deus, um homem responsável, o que ele queria dar para sua esposa? Um lugar digno para sua esposa. Na verdade, ele preparou uma casa para ela. Só que agora ele está vendo que ele vai ter que fazer a sua esposa dar à luz no relento. O que ele começa a fazer? Ele começa a procurar lugar. Ele começa a procurar hospedaria. Só que a Bíblia diz que no procurar hospedaria, todo mundo fecha a porta. Ninguém abre espaço. José podia ter ficado revoltado com Deus? Sim ou não? Sim. Eu estou com o seu filho aqui, o filho não é meu, o filho é teu, porque eu não fiz. Você pediu para eu adotar, eu adotei. Agora você me arruma uma dessa, eu não tenho onde me botar o menino? Ele podia ter se revoltado com Deus. De repente, o único lugar que vê, porque tem hora que você não tem que escolher, tem hora que você tem que... Eu me lembro um dia, vou contar uma anedota aqui. Eu me lembro que um dia eu indo para uma missão de ônibus, aquela viagem longa, tinha acabado de comer no restaurante, parou no caminho para comer. Eu estava ótimo. Fui comer nesse restaurante, passou umas 2 horas. Meu Deus do céu, minha vida mudou do avesso. Minha vida mudou. E o lugar era longe.
Eu nem lembro mais onde era. O lugar era longe, ia andando de ônibus, ia andando e andando. Aí eu comecei a ficar ruim. Comecei a suar. E eu sei que você imagina um banheiro para você ir, né? Todo bonitinho, todo arrumado, com papel higiênico. Primeiro você começa a pensar nisso. Quando a coisa aperta, você começa a olhar para todo lado e qualquer lugar começa a ser lugar. Aí eu me lembro que eu olhava para o matinho, o X além já dá para fazer. Foi um desespero. Aí, por incrível que pareça, quando eu estava no meu auge, eu já estava em pé, já estava rodando o ônibus, já não estava aguentando mais. Eu falei, moço, eu preciso parar em algum lugar. E aí acontece um acidente bem na hora, um político tinha morrido não sei na onde, aí fez aquele trânsito, aí pronto, aí ficou pior. Eu sei que de longe eu avistei um posto, saí do ônibus correndo e fui. A pé cheguei primeiro que todo mundo. Isso para dizer o quê? Que quando você está no desespero, todo lugar é lugar. José estava num desespero tão grande que ele olhou para um lugar onde os animais comiam. Gente, onde animal come é lugar para colocar gente? Não. Só que era o único lugar que tinha. Com os bichinhos ali, as bicharadas. É um lugar que está meio que aquecido. Vamos pegar aquela palha e colocar Jesus ali. Não é condições para colocar o Filho de Deus. O coração de José foi uma prova para José. Só que por que ele aceita isso? Por que ele se submete a isso? Porque ele não, veja, José não tem, ele é humilhado por Deus. Isso é uma humilhação. E ele aceita a humilhação. Porque José é humilde. Porque José é pobre. Isso expressa a pobreza que Jesus quis nascer, porque foi Jesus que quis nascer aí. E é isso que José depois vai entender, porque não é que José escolheu o lugar para Jesus, foi Jesus que escolheu o seu lugar de nascimento. Ele não quis nascer nos palácios, ele quis nascer no lugar dos pobres. Só que ele só pôde nascer no lugar dos pobres porque José também era pobre, porque Maria também era pobre. Eles se humilharam e aceitaram essa pobreza. Porque quem é santo, quem busca a justiça, aceita a pobreza, aceita a humilhação e não reclama. Eles não reclamaram, eles não murmuraram. Depois do nascimento de Jesus, vai apresentar Jesus no templo. José e Maria levam Jesus para o templo para serem apresentados. E mais uma vez diz a Bíblia que José e Maria chegam com um par de rolas e 2 pombinhos. Chegam para o templo com o quê? Um par de rolas, 2 pombinhos. Você sabe que par de rola e 2 pombinhos era coisa de pobre, né? Porque geralmente quem era mais de posse oferecia um cordeiro, oferecia uma coisa bem melhor. Eles eram pobres e não tiveram vergonha e medo de dar a Deus a oferta dos pobres. 2 rolinhas e 2 pombinhos. Eu quero que vocês entendam o coração de José, minha gente. Vocês estão conseguindo compreender, sim ou não? Um coração pobre, um coração humilde, um coração obediente, um coração silencioso. Vai entendendo isso? Depois, na circuncisão do menino, aí o menino é circuncidado. E na circuncisão do menino, ele ouve uma profecia. Depois um velho lá começa a falar, um velho que está lá, devoto, piedoso, ele começa a falar o seguinte: olha, esse menino que eu estou segurando nos meus braços, ele vai ser causa de elevação para alguns e de queda para outros. Imagina um pai ouvir isso: o meu filho vai levantar alguns e vai derrubar outros. Como assim, gente? E depois ele ouve outra palavra frustrante para sua mulher: e você, Maria, você vai receber uma espada de dor na sua alma. Como é que ficou o coração de José nessa hora? Você está entendendo quantas provas esse homem passou? Porque presta atenção, o meu filho
vai ser causa de contradição para este mundo, então significa que ele vai sofrer. Então imagina, o pai, desde os primeiros dias de vida, descobriu que o seu filho passaria por sofrimentos. Você passa por sofrimento com seu filho? Passa, mas você só descobre o sofrimento que você vai passar na hora que você está sofrendo. Por exemplo, o sofrimento que você está passando hoje com o seu filho, talvez você não imaginou ele 10 anos atrás. José, desde os 8 dias de vida, já sabia o que o filho ia passar. Ou seja, ele nasceu, imagina, o filho dele ia crescendo e José ia olhando para o filho: filho, eu já recebi uma profecia que você vai sofrer muito. José já sofria por antecipação. Eu vou te dar um exemplo. Você mamãe que tem um filho com problema nas drogas, é um grande sofrimento. Mas imagina, desde o nascimento dele, só que você sofre agora, porque agora que ele começou a usar drogas, ou algum tempo atrás, aí você começou a sofrer, a partir do momento que ele começou a usar drogas, e você descobriu. Agora imagina se você, logo quando seu filho nascesse, alguém te falasse: olha, teu filho será um usuário de drogas, quando ele tiver 20 anos de idade. Imagina você, até chegar aos 20 anos de idade, você ia sofrer. Até ele não usou drogas durante 20 anos, mas porque você sabe, você já iria sofrer. José sofreu o sofrimento do seu filho sem mesmo ter visto muita coisa, porque José morre antes da morte de Jesus. E por que a gente diz isso? Porque José não estava lá, então com certeza ele morreu antes. Porque José não ia abandonar Jesus, ele morre. Só que José já tinha sofrido no seu coração tudo aquilo. E José participa da dor da sua amada esposa. Essas são as provas de José. Diga comigo: Senhor Jesus, como São José, eu preciso também passar pelas provas. Me ensina, José. Você está aprendendo com José hoje? Aplaude José. Estou terminando as provas. Isso porque a Bíblia não conta muita coisa sobre ele, hein? Imagina se contasse. Talvez é um homem que menos conta menos de José do que de Maria. Maria ainda fala mais do que de José. A gente ainda está achando um monte de coisa aqui. Depois, o que acontece? Ele está com o menino no braço, todo feliz. Jesus nasceu, meu filho nasceu. De repente uma notícia se espalha. Herodes quer matar todas as crianças que têm 2 anos de idade para baixo. E a busca é ele. Falaram que está nascendo o Messias aí, falaram que está nascendo o rei, e não sei o que, não sei quem é, então vamos matar todo mundo. Olha como é esse tirano, minha gente. Nada diferente de alguns poderosos desta época, sim ou não? Que por causa de um interesse é capaz de matar todo mundo, não estão nem aí. Cuidado, viu? Não se engane, não se engane. A gente sempre está cheio de poderosos do que pensam do mesmo jeito. Eles querem poder. Quando se sente ameaçado no poder, é capaz de matar todo mundo para atingir o seu objetivo. O poder sempre fala mais alto. Herodes era busca de poder diabólico. Vamos e matar inocentes, matar crianças. Inclusive é o dia que a igreja, 1º de novembro, a igreja celebra o dia dos santos inocentes. Quem são os santos inocentes? É a primeira matança que aconteceu de crianças fora do sério. Diz a palavra que aquelas mães choraram absurdamente. Imagina você, mãe, você que tivesse um filho de 2 anos naquela época, seu filho seria morto simplesmente por nada. Só que detalhe, eles morreram por causa de Jesus, e por isso todas aquelas crianças estão no céu, são santos inocentes. Herodes eu já não sei, isso é com Deus. As crianças eu sei, elas estão. José recebe a notícia, e aí, vai ficar esperando em casa lá? Ele vai ficar esperando o Herodes chegar e matar o seu filho? Vai ficar? Aliás, mais uma vez, Deus agora não espera. Agora Deus não espera. Agora Deus avisa: José, sai da tua casa, pega o menino
Herodes quer matar esta criança e foge para o Egito. José poderia não ter acreditado de novo. Isso é história, isso é lorota. Não, eu não vou sair. José mais uma vez obedece. José pega o menino, Jesus pega a Virgem Maria. Vamos sair daqui. Agora preste atenção. Vamos sair daqui para onde? Para o Egito. Eu lá fiz casa em Egito. Ele podia ter dito para Deus: eu lá fiz casa em Egito. Eu vou viver como em Egito? Eu vou pagar aluguel. Como é que eu vou ter? Como é que eu vou fazer para dar comida para Jesus? Como é que eu vou fazer para dar comida para Maria? Veja, isso é prova de fé. Às vezes na sua vida você tem que mudar de situação, mas você fica com medo. Você fala: mas como é que eu vou fazer? Se Deus está pedindo para sair, você tem que sair. E Deus vai cuidar de você. Quando Deus pede, quando Deus fala sai, é porque lá Ele já preparou tudo para você. Agora, por que tem gente que não muda de vida? Não, tem gente que não muda de vida. Não vou sair daqui não. Aqui é meu aconchego, aqui é minha segurança, aqui é minha paz. Não, mas Deus está pedindo para você sair daí, filho. Se você ficar aí, você vai morrer, você não vai mudar de vida, os seus planos não vão acontecer. Sai daí, você precisa ter fé. Veja, é um caminho de fé. Eu tenho que sair dos meus apoios, da minha segurança, daquilo que eu conheço, dos amigos que eu tenho que ir para um lugar desconhecido, para uma terra que eu não conheço, e eu vou estar lá, porque lá Deus preparou algo para mim, Deus está cuidando de mim. E diz a Bíblia que ele teve que ficar 2 anos lá, numa terra desconhecida. Que sofrimento, longe dos seus, longe da sua terra. Jesus estava contribuindo muito com a missão de Jesus e Maria. Jesus estava protegendo, José estava protegendo Jesus, José estava protegendo Maria, para que os dois concluíssem a sua missão. Gente, vocês estão percebendo esse homem de fé? Tudo passava por ele, porque ele era o homem da casa. A Bíblia, hoje está tudo bagunçado, mas a Bíblia diz que quem é o chefe do lar é o homem. Só que os homens de hoje em dia não sabem o que é ser chefe do lar. Aqui era outra pregação que eu precisava fazer. Nem os homens sabem o que é ser chefe do lar hoje em dia, nem as mulheres sabem o que é o homem ser chefe, e não sabem. Hoje vocês precisam aprender de novo o que é isso. Segundo a Bíblia, a mulher precisa aprender qual é o seu papel, o homem precisa aprender qual é o seu. Só que José sabia qual era o seu papel. Tudo passava por ele. Vocês estão prestando atenção, sim ou não? Não está passando por Maria, porque quem é o chefe do lar? José. Ele é o homem da casa. Hoje os homens, desculpa homens, mas tem homens covardes que não estão assumindo o papel do seu lar. E muitas vezes as coisas não passam por você, porque você não é um homem conectado com Deus. Porque para ser chefe do lar, a primeira coisa é que este homem precisa ser conectado com o céu. Se não for conectado com o céu, em vez de governar a casa, desgoverna a casa. Tem um monte de casa desgovernada, porque o homem está desgovernado. E aí a mulher acha que tem que tomar o papel do homem, aí desgoverna também. As famílias estão destruídas. Talvez a tua família, o teu casamento está destruído, porque está faltando fé. Esse casal aqui é o casal que todo mundo devia querer copiar, José e Maria. E Maria sempre silenciosa. Maria está lá, Maria não está resistente. Não, tem que sair para Egito. Não, tem que andar. Não, vou ficar aqui. A minha mamãe está aqui, a Aninha está aqui. Eu não vou largar a Ana. Não vou largar minha mamãe. Não, Maria não questiona, Maria vai. José está falando. Interessante, agora o anjo não está falando mais com Maria. Agora o anjo está falando com José, e Maria não está escutando nada, mas ela está confiando no seu marido, porque ela sabe que o seu marido é justo, e ela vai, e eles vão para o Egito. A matança começa, e depois o que acontece? Quando Herodes morre, porque essa era a palavra, Herodes vai morrer, quando ele morrer vocês voltam. Herodes morre? Sim ou não? Quem se levantar contra você morre. Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor, diz a palavra de Deus.
Quando alguém se levanta contra um homem de Deus, não se preocupe. Eles vão cair. Eles vão cair. Herodes cai. Herodes morre. Todos que tentaram destruir a Igreja Católica morreram. E a Igreja Católica continua viva até os dias de hoje. E a Igreja Católica, para a tristeza de uns, para a alegria de outras, nunca vai ser destruída, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno vão se levantar contra ela, mas ela nunca será destruída. Nunca. Ele é avisado para voltar, e fielmente ele volta. Por quê? Volta para a tua terra. Porque lá que tem uma missão para você. Esse lugar era só passagem, esse lugar era só uma provação. Você passou no teste mais uma vez. Volta para a tua missão, volta para a tua terra. E ele volta. Depois, quando Jesus tem 12 anos de idade, vamos dar já um salto grande, Jesus já está com 12 anos de idade, ele passa por outra prova. Qual é a prova agora? Agora o menino sumiu. Ô menino danado. Ô menino que dá trabalho para nascer, dá trabalho para fugir, dá trabalho. Esse menino deu trabalho, hein? As mães de hoje reclamam, vamos levar em consideração, filho dá trabalho. Tem um monte de gente que não quer ter filho hoje, porque esse é o argumento, né? Filho dá trabalho. Você nunca então poderia ser mãe de Jesus Cristo. Por isso que Deus nunca escolheu você, porque você reclama do seu filhinho que já dá trabalho. Imagina ser mãe do Filho de Deus. Às vezes os que mais dão trabalho serão os filhos que mais serão bênção na sua vida, você não sabe. Às vezes os mais quietinhos são os que mais vão te dar um trabalho no futuro. Ah, esse filho aqui é um amor, lá na frente dá trabalho. E o que era um desastre, vira um profeta. Maria e José estavam ali, foram para a excursão, menino tem 12 anos, agora já sabe andar, já sabe falar, e agora chega em casa, chega lá, cadê o menino? O menino desapareceu. E agora? Como é que acha? Já hoje é difícil achar com celular, com um monte de coisa, imagine naquela época, como é que acha esse menino? Resumindo a história, nós sabemos, foram 3 dias. E aí nós podemos colocar o que é 3 dias para um pai e uma mãe sem seu filho? É só 3 dias? Não. Me lembro de um dia que eu me perdi na praia, foi 1 década para me achar. Chorei, cadê minha avó, cadê minha mãe? E minha mãe lá do outro lado desesperada. Sabe aquelas praias que você vai, criança vai, quando olha para trás tem um monte de guarda-sol, você já não sabe mais onde está o seu. Nossa Senhora perde Jesus. E Nossa Senhora revela o sentimento que havia no coração de José. Interessante. Quando ela encontra Jesus, o que Maria fala? Eu e teu pai estávamos aflitos. Então há uma revelação até do sentimento. O sentimento era de aflição. Era uma prova cruel. Porque assim, não é só perdi o meu filho, eu perdi o Filho de Deus. Estou lascado. Perdi o Filho de Deus. Eu não cumpri minha missão, sei lá onde está, agora já era, eu vou fazer o quê? Aí passava na cabeça de, se era aflito, será que ele morreu? Será que roubaram? Será que estão fazendo mal para ele? Como é que está esse menino? E depois quando chega o menino está lá, todo sorridente, no meio dos doutores, conversando, fazendo perguntas, respondendo, e as pessoas encantadas com Jesus. Imagina aquela cena. E José e Maria, quando olham para Jesus, e Maria vai à frente falando, eu e teu pai estávamos aflitos. E aí Jesus fala, você não sabe, e olha outra palavra forte, vocês não sabiam que eu devo me ocupar das coisas do meu pai?
Opa, quem é teu pai? Aí José já recebe um baque. Ele não está falando de mim, não. José podia ter ficado chateado. Podia ter dado um tapa na boca dele e falado: ô moleque, você me respeita. José sabia que ele não era o pai verdadeiro de Jesus Cristo. Ele sabia que ele era um pai adotivo, com uma missão, e José aceita isto. José não fica chateado. José mais uma vez, como Maria, guarda silêncio. José mais uma vez aceita esta aprovação. Ah, meu Deus, você está entendendo esse homem, gente? Vocês estão entendendo esse homem, sim ou não? Sim. É grande demais. Depois nós sabemos que a história de José foi uma vida de trabalho. Ele viveu, nós sabemos, diz que ele trabalhava com a carpintaria, trabalhava de carpinteiro. E com Jesus ele foi ensinando o trabalho, mostrando para nós que era um homem de trabalho. Que interessante, né? Porque com o material que ele trabalha, com a madeira, claro que o carpinteiro naquela época não é carpinteiro de hoje. Carpinteiro da época mexia com outras coisas também, era como se fosse um construtor, e no meio da construção usava madeira, entendeu? Então não é carpinteiro que só mexe com carpintaria, mas mexia com madeira. E é justamente ele mexia com aquilo que um dia o seu filho estaria pregado. E eu amo o filme do Mel Gibson, porque o Mel Gibson mostra isso, né? Quando Jesus está na cruz, ele vai mostrando as cenas de Jesus mexendo na madeira. Naquilo que a gente hoje trabalhou, um dia eu serei pregado. As provas de José foram imensas. Um homem de trabalho, um homem pobre, um homem humilde, um homem silencioso. E veja, para terminar, ele morre. Nós não sabemos como. Talvez algum místico, eu tenho ainda desconhecimento disso, não li sobre o assunto, mas com certeza algum místico na Igreja Católica já fez alguma revelação sobre isso, como foi a morte. Isso com certeza é só procurar, a gente acha. Místicas, mas biblicamente, historicamente, nós não temos um relato da morte de José. O homem foi tão escondido, foi tão silencioso que nem a sua morte foi muito revelada. Ele morre, com certeza antes da morte de Jesus. Nós podemos dizer que José cumpriu a sua missão, sim ou não? Sim. Diga comigo, José cumpriu sua missão. Deixa eu te falar uma coisa. Quem dera se você morrer e antes de morrer já tiver cumprido a sua missão. Porque você veio a este mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia o seu nome, já conhecia você e já deu para você uma missão neste mundo. Você não está aqui à toa, você tem uma missão nesta terra. Quem dera se você morrer, tendo já concluído a sua missão. Como Paulo, eu posso morrer em paz, porque eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu guardei a fé. Quem dera se eu adormecer assim. Amém? Diga comigo, Jesus. Eu quero, como José, cumprir a minha missão. Eu quero ser um homem de fé. Dai-me esta graça. São José, interceda por mim. Amém. Aplauda São José.